Olá, ouvintes da Rádio USP Tadjahal. Os últimos dias foram intensos para quem acompanha as notícias sobre a China. O país anunciou um investimento de 27 bilhões de reais no Brasil e não é só isso. A partir do dia 1º de junho, brasileiros, argentinos, peruanos e uruguaios não precisam mais de visto para viagens de até 30 dias no país. Ou seja, nossos laços estão ficando cada vez mais estreitos. E entender as conexões entre a América Latina e a China não é uma tarefa simples, mas nessa semana a gente conta com uma grande ajuda. Eu sou a jornalista Márcia Carini e entrevistei Elias Jabbour, geógrafo formado pela USP, autor da tese de doutorado Projeto Nacional, Desenvolvimento e Socialismo na China de Hoje e atual presidente do Instituto Pereira Passos, órgão de pesquisa e planejamento da cidade do Rio de Janeiro. Antes de atuar no IPP a convite de Eduardo Paes, Elias foi diretor de pesquisa do novo Banco de Desenvolvimento, também chamado de Banco dos BRICS. No dia 23 de maio, Elias estará na Universidade de São Paulo a convite da professora Nilce Aravecchia, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Junto com a professora Natasha Rena, da Universidade Federal de Minas Gerais, eles vão discutir a América Latina frente à ascensão chinesa. E é também sobre isso que a gente vai falar na próxima meia hora. Momento China USP. Tudo que a comunidade USP produz sobre e com a China. Apresentação: Márcia Carini. O Momento China USP começa agora com Elias Jabbour, que resume a sua relação com a China desde o início da sua carreira acadêmica na Universidade de São Paulo. Olá, aqui é o Elias, é um prazer estar aqui na Rádio USP. Eu já estudo a China há mais de 30 anos, né? Minha primeira publicação sobre o tema foi em 96, por exemplo. Eu fiz geografia na USP, inclusive, mestrado e doutorado em geografia humana, também sobre a China. E eu visito a China desde 2004, né? Então eu conheço a China muito bem, eu já estive em todas as regiões do país, eu já tive todas as províncias e regiões autônomas do país. E fiz essa viagem muito longa de 2004 e 2009, e agora no passado também, quando estive lá no Banco dos BRICS, quando eu vivi lá durante 1 ano e 7 meses, também fiz essa viagem pela China inteira, então tenho uma vivência muito grande com a China. Elias, a gente sabe que existe uma presença muito grande da China na África. Eu queria entender se é possível aprender algo com o continente africano em termos de diálogo, porque o Fórum China-África tem mostrado, ao menos no discurso, uma firmeza do continente para evitar os traumas trazidos pelo colonialismo e pelo neocolonialismo ocidental. É possível pensar em um diálogo assertivo entre a América Latina e a China? Acho que a África é uma grande referência para quem quiser se relacionar com a China. As últimas reuniões do Fórum China-África têm sido marcadas, por exemplo, por exigências da parte da África de investimentos, infraestruturas não somente relacionadas a corredores de exportação, mas também a interligação do mercado interno do continente e dos próprios países. E também de construção de setores industriais, como, por exemplo, no Zimbábue, no Quênia. Ou seja, a África tem se colocado em pé de igualdade com a China para lidar com temas relacionados ao seu desenvolvimento. E acho que nós temos que acelerar o passo e ver a África como exemplo para lidar com a China, porque eu acredito particularmente que as elites latino-americanas só observam muito curto prazo, né? Enquanto que as elites africanas hoje, a África hoje está chegando muito mais a longo prazo, né, do que o curto prazo. Então existe essa diferença que a CELAC vai ter que dar um jeito de encontrar uma solução para isso, né? Porque senão é trocar um senhor pelo outro. Isso não nos interessa, temos de troca, que nós exportamos commodity, minério de ferro e tal, soja, e importamos manufaturados. Eu acho que isso não interessa para a América Latina. Então olhar para a África é fundamental, para ver como nós devemos agir diante dos chineses, né?
Fórum China-África e China-CELAC. O Fórum de Cooperação China-África, o FOCAC, em chinês Zhongfei Hezuo Luantan, é um mecanismo de cooperação entre a China e praticamente todos os países africanos, com exceção do reino de Eswatini. O Fórum China-CELAC, em chinês Zhongguo Lagongti Luantan, é a plataforma de diálogo entre a China e a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. A intenção dos dois fóruns é o diálogo político, a colaboração econômica e os intercâmbios culturais entre a China e essas regiões. Elias, a gente assistiu ao anúncio dos investimentos da China no Brasil em diversas áreas. E a mídia retomou as conversas sobre a Bioceânica Brasil-Peru, que é essa rota rodoviária e ferroviária que vai unir o Pacífico e o Atlântico. Eu queria ouvir a sua opinião sobre a Bioceânica e queria saber se a Bioceânica não é uma nova versão dos corredores de exportação que foram feitos pelos ingleses séculos atrás. Evidente que interessa corredores de exportação, a Bioceânica, etc, etc. Mas nos interessa, por exemplo, no caso brasileiro, a reconstrução das infraestruturas que estão destruídas, ou seja, é impossível viajar de São Paulo, de Porto Alegre até o Amapá de carro, por exemplo, de Salvador até Rio Branco, porque não tem conexão física, as que existem estão altamente deterioradas. Então, eu acredito que, por o caso brasileiro e também latino-americano, nós deveríamos pautar essas necessidades particulares de reconexão do nosso território. Não somente isso, a transferência de tecnologia em setores que foram destruídos durante a era neoliberal, durante a Operação Lava Jato, como, por exemplo, o setor de construção civil, a indústria mecânica pesada, a indústria de trens, etc, etc. Ou seja, mais longo prazo e menos curto prazo, né? Eu vejo com muitos bons olhos todos esses investimentos, mas acredito que é fundamental que nós tenhamos uma agenda muito mais particular e industrializante do que de meros corredores de exportação com a China. Eu acredito que a América Latina tem um problema muito sério de olhar muito curto prazo, e os investimentos que a China faz aqui na América Latina, muitas vezes, ou quase na sua totalidade, elas atendem muito mais os interesses do capital chinês do que do capital brasileiro e latino-americano. Elias Jabbour é autor de alguns livros, entre eles China, o Socialismo do Século XXI, lançado pela Boitempo em 2021. E tem um artigo seu no livro China Contemporânea, 6 Interpretações, lançado pela editora Autêntica. Neste livro, ele explica o conceito da nova economia do projetamento. A nova economia do projetamento ele é uma retomada de uma teoria que já é existente da economia do projetamento, que foi elaborada por Inácio Rangel na década de 50. A economia de projetos, orientada à construção de projetos, ela foi tomando um significado muito grande na União Soviética, na Europa Ocidental, durante a Reconstrução Europeia e mesmo no Brasil. Né? Então, construir projetos passou a ser uma prática cotidiana. Inácio Rangel ele transforma a construção de projetos em uma ciência. Né? E é uma ciência que é baseada em quê, basicamente? Na busca de uma razão, ou seja, na relação custo-benefício, que são as duas categorias fundamentais do projetamento. Tá? Isso significa que a busca da razão acaba aqui substituindo a busca pelo lucro imediato, né? Ao se construir um projeto, por exemplo. Né? No caso chinês, percebe-se que um planner chinês ele observa um projeto e observa a necessidade de geração de 12 milhões de empregos urbanos por ano. Então, se esse projeto ele é um projeto que poupa mão de obra, esse projeto é deixado de lado, por exemplo. Porque em uma economia de projetamento, né, clássica do Rangel, o desemprego, por exemplo, é algo circunscrito ao capitalismo. Então, uma economia de projetamento é uma economia voltada e orientada à manutenção do emprego, né? Acho que essa é uma característica. Uma outra característica da palavra razão, acho que essa palavra razão ela tem muito significado, porque razão é ciência, não é? No comando. Então, quando nós percebemos, por exemplo, que a China ela tem ela teve nos últimos 10 anos uma transição do campo para a cidade de 200 milhões de pessoas, e não houve favelização, por exemplo, isso significa a atuação da inteligência humana nesse processo, ou seja, a inteligência de milhões de pessoas operando esse processo de urbanização planejada, e é um grau de inteligência humana que a gente não tem
não tem ideia do tamanho do quanto foi aplicado nisso aí. Isso também pode ser caracterizado como economia de projetamento. E essa economia de projetamento, por exemplo, ela se diferencia das outras economias também pela elevação da capacidade de intervenção do Estado sobre o território. Isso se dá a partir do quê? A partir da incorporação aos mecanismos de planificação de plataformas e de inovações tecnológicas disruptivas, como 5G, o Big Data, inteligência artificial, etc, etc. Então, tudo isso passa a ser objeto de planejamento, que auxilia e eleva a capacidade de intervenção do Estado sobre o território. Né? Então, o projetamento ele acaba sendo uma ciência, né, que nos orienta e nos indica o seguinte, de que ele não é mais como na década de 50, parte da planificação da economia. Né? O projetamento é uma coisa e o planejamento é outra. Na China hoje, o projetamento é uma etapa superior de planificação econômica. E também ela marca também a combinação e a subsunção da microeconomia pela macroeconomia. Como a China é uma economia pública, e esses projetos eles têm uma razão, e essa razão obedece aos interesses da sociedade, é evidente que a microeconomia, que é a economia da firma, a economia do empresário, né, a visão do empresário, por exemplo, nem sempre coincide com as necessidades da sociedade. Então, a economia do projetamento começa também a operar, isso é política, né, claramente, operar o casamento entre os interesses do empresário privado com os interesses gerais da sociedade. É por isso que hoje, por exemplo, existe uma crescente presença da propriedade pública e do Estado, em particular, orientando o setor privado da economia chinesa. Então, essa subjunção da microeconomia pela macroeconomia, que é a contabilidade social, por exemplo, também é outra característica. Enfim, é uma ciência em construção, é uma abordagem em construção, né? Mas que ela nos entrega possibilidades teóricas, conceituais e categoriais para ter uma visão da China muito mais sofisticada do que temos atualmente, né? Vagando por aí. Obrigada, Elias Jabbour, é sempre muito proveitoso te ouvir e espero que as pessoas tenham a oportunidade de estar aqui na Cidade Universitária nessa sexta-feira para aprofundar essas questões ainda mais com você. Muito obrigado. Tudo que a comunidade USP produz sobre e com a China. Momento China USP. A conversa que acontecerá aqui na USP com Elias Jabbour foi idealizada pelo grupo Cidade, Arquitetura e Cultura da América Latina, o CACAL. À frente do grupo está a professora Nilce Aravecchia. Nilce é docente de História da Arquitetura e tem um longo percurso de pesquisa em habitação de interesse social e políticas habitacionais brasileiras. Considerando o tema do encontro do dia 23 de maio, eu começo perguntando para ela se existe uma voz de integração da América Latina para estruturar o diálogo com a China atualmente. Acho que isso está por se construir. O primeiro passo para essa construção é nos abrirmos ao conhecimento, que é também uma coisa que o Elias tem chamado muito atenção, né? Também por isso nos interessa trazê-lo à Universidade de São Paulo, à FAO, para pensarmos nesses termos. E falo do meu ponto de vista mesmo. Eu desconheço a realidade chinesa. Eu não tenho suficientes informações para pensar de que maneira me posicionar diante desse processo histórico que está emergindo daquele território, né? Há uma distância, há uma dificuldade em relação à questão da língua, há outros tantos obstáculos, como a própria permanência da força dos Estados Unidos no continente latino-americano e no Brasil, mais especificamente. Do ponto de vista cultural, nós estamos muito atrelados aos Estados Unidos. Então, o primeiro passo, a meu ver, é enfrentar o conhecimento. O outro desafio, que não é menor que esse, é reconstituirmos algo da própria unidade ou algum acordo de diálogo, algum ponto de confluência entre nós, brasileiros e latino-americanos, né? Então, também é uma coisa que o Elias tem chamado muita atenção, que é a dificuldade que temos entre nós de pensar um projeto nacional de desenvolvimento. Ficou feio falar essa expressão, né? Entre nós, colegas intelectuais, isso é um tabu,
é um obstáculo, é um enfrentamento, é visto como algo do passado, como algo que já não deu certo, ou como um projeto que foi o grande causador das desigualdades sociais e econômicas, né? Então, ter a ideia de pensar um projeto nacional de desenvolvimento, ela também é um ponto necessário de ser debatido para pensarmos as possibilidades ou não disso se constituir como um objetivo comum de todos ou de grupos, né? Eu acredito um pouco mais na ideia de formação de grupos, né, na busca da criação de um determinado consenso. Acho que essa unidade ela não existe, ela nunca existirá integralmente, a meu ver, mas ela se dá como uma fronteira de possibilidade. E para que ela exista, inclusive como possibilidade, nós precisamos criar iniciativas. Uma dessas iniciativas foi criar esse debate, essa mesa de discussão, para pensar a questão do planejamento físico-territorial, a questão urbana, numa interface com essa ideia do projetamento chinês e da ascensão chinesa, da própria retomada do planejamento como um instrumento de política de construção nacional e latino-americana. Tem uma coisa muito boa no contato com a China, que é o valor que eles dão para parcerias com universidades e para pesquisas acadêmicas. Nilce, nesse sentido, qual é o papel da USP e como o Grupo Cacau prepara uma aproximação mais prática com os chineses? Hoje, as nossas parcerias e os nossos diálogos acadêmicos na linha da internacionalização, né, que tem um incentivo grande da própria universidade, das políticas todas de financiamento, de CAPES, CNPq, FAPESP. Nesses 10 anos, nós aprofundamos os diálogos com os países latino-americanos. Então, nós temos desenvolvido pesquisas em cooperação com professores da Universidade de Buenos Aires, com professores da Universidade Nacional da Colômbia, com professores da PUC do Chile, da PUC do Peru, né? Nós temos alguns diálogos transversais que têm autores brasileiros, colombianos, uma autora argentina, um autor da Costa Rica, né? Tem uma confluência aí de pesquisadores de várias universidades latino-americanas. Então, nesse primeiro período, nós enfatizamos esse diálogo latino-americano, porque a gente acredita que isso é um desafio muito grande, porque todas as políticas de internacionalização, elas acabaram privilegiando os diálogos norte-sul, né? Então, a internacionalização se deu muito com os Estados Unidos, com países da Europa. Agora, daqui para frente, é pensar os passos que isso pode encaminhar. E o diálogo com Elias e com Natasha é exatamente para pensar nessa possibilidade, de que maneira essa rede latino-americana de pesquisadores que a gente vem consolidando pode ter um diálogo também com as instituições chinesas de pesquisa, né? A gente acredita que é esse o próximo passo do Cacau, digamos assim, pensar a partir da consolidação dessa rede latino-americana como é que nós podemos criar interfaces com os pesquisadores, instituições, universidades chinesas, né? Muito obrigada. Dia 23, então, nós vamos continuar essa conversa com as pessoas que estiverem no encontro. Agradeço a sua disposição de fazer essa conversa, Márcia, e dia 23 também reitero aqui o convite para que todos que se interessem estejam lá no auditório da FAUSP, pensar nas possibilidades de diálogo, né, América Latina frente à ascensão chinesa, e que nós promovemos a partir do grupo Cultura, Arquitetura e Cidade na América Latina. Obrigada. Você está ouvindo Momento China USP. Agora a gente ouve a arquiteta e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Natasha Rena. Em 2016, impressionada com os caminhos políticos brasileiros, Natasha decide trazer a geopolítica e a história para as discussões de urbanismo e arquitetura. Em 2020, durante a pandemia, ela e o professor Marcelo Maia começaram a investigar a nova Rota da Seda
e o que se produzia de inovação nos países do BRICS. As disciplinas e seminários online que eles ofereceram nesse período fizeram muito sucesso e contaram com a presença virtual de grandes nomes, como o próprio Elias Jabbour e Dilma Rousseff. Como bem pontuou a professora Nilce, a desinformação é uma barreira para arquitetos, urbanistas, geógrafos, engenheiros e outros profissionais que poderiam aprender com o processo de modernização da China. A Natasha, com sua produção acadêmica, tem contribuído justamente para aumentar a quantidade e qualidade das informações sobre o país asiático. Assim, não dá para estudar a China sem entender a cultura. Você não precisa falar mandarim, porque é muito difícil. Você é muito corajosa. Eu tentei e foi um desastre, porque não cabe na minha agenda. Mas estar lá e viver lá e presenciar o que acontece vai derrubar os péssimos mitos que o Ocidente vem construindo sobre a China. É tudo mentira. É mentira que a China passa fome, é mentira que a China tem trabalho escravo, é mentira que tem pobreza escondida. Eu viajei a China inteira, cruzei tudo de trem, vendo da janela, filmando tudo, sem nenhuma interferência. O camponês, ele tem dignidade. Então ele está lá com um pedacinho de terra, você vê dos trens com aquele chapéu típico, trabalhando ali no campo, está lá estacionada a Mercedes, a casa de 3 andares, neocolonial, está lá, sabe? Para a gente que foi estudar os trens de alta velocidade, foi um susto. Por quê? Eles já fizeram o que tinham que fazer, vão fazer muito mais, já desenvolveram as grandes cidades, já usaram esses vetores e as novas estações de high-speed rail para crescer e para criar novos polos tecnológicos, um vetor de desenvolvimento urbano, e agora as últimas diretrizes para a urbanização um retorno ao campo, às vilas, às cidades tradicionais. E foi isso que a gente encontrou na Universidade de Wuhan. Quando a gente chega lá para estudar uma coisa, eles já estavam em outro lugar, já estavam discutindo ecocivilização e já estavam discutindo como levar a riqueza e a prosperidade para o campo. Então, eles estão recuperando as vilas tradicionais de 2.000, 3.000 anos e estão trabalhando com patrimônio cultural. Então, isso para a gente foi uma virada, porque eu sou professora de arquitetura contemporânea, de história contemporânea, e, de repente, me vi ali envolvida em 2 discussões. Uma que é essa da ecocivilização, discutindo cidade esponja, as wetlands, o Han, é uma cidade totalmente, entre aspas, alagada e preparada para esses alagamentos. E a outra é a questão do patrimônio histórico, e isso, para mim, é chave, porque eles estão trabalhando uma nova economia, e uma nova economia mais limpa, né? E que tem a ver com turismo. Imagina, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas fazendo turismo no interior, nas cidades. Tem uma lição aí para a América Latina? Totalmente, porque o nosso interior está abandonado. Nós viemos para a cidade abandonando as áreas rurais, né? E temos aí cidades maravilhosas. A gente está começando um projeto com eles, né? Comparando a Rota do Chá com a Rota do Café. As nossas cidades da Rota do Café têm pequenos tesouros, igrejas coloniais, pequenas paisagens e tal, mas é tudo destruído, assim, você não tem um potencial turístico ainda. E eles já estão fazendo isso de forma incrível. E daí vem uma próxima pergunta, que é, ok, a gente tem exemplos na China que são maravilhosos, a América Latina riquíssima em biodiversidade. Como é que pode ser essa ponte numa cooperação que valorize também os caminhos que a gente já trilhou? Eu acho que isso depende de nós, né? Assim, nós temos que nos tornar parceiros ativos, né? E não continuar seguindo diretrizes, por exemplo, como a gente sempre seguiu, diretrizes da ONU, UNABITAR, vem tudo pronto, com financiamento do FMI, do Banco Mundial. Quer dizer, não, agora a gente tem um espaço que a gente pode negociar, e é assim que a China trabalha. Ela não interfere diretamente na cultura local, e ela abre um espaço imenso para isso. Mas nós estamos muito contaminados pelas ideias do norte global. Então, a gente teria que estar discutindo a nossa forma de civilização ecológica. Acho que países como Bolívia e Equador, que já têm inclusive uma constituição que
aborda, né, assim, a Pachamama, aborda os territórios, aborda a natureza de uma outra forma. A gente até provou uma pesquisa com eles, com o pessoal do Equador, pesquisadores do Equador e com a China, para comparar o buen vivir latino-americano desses países com as diretrizes da ecocivilização. E lançamos uma pergunta para o Brasil: nós vamos ficar mesmo só com o desenvolvimento sustentável vindo do norte global, ou nós vamos criar o nosso padrão, o nosso modelo, as nossas diretrizes próprias? Essa é uma grande pergunta. Sim. Agora, nesse diálogo com a China, então, será que a gente está atrasado? Porque eles estão chegando. Eu acho que a gente está atrasado, mas eles têm um jeito de trabalhar que é em tempo real. A lógica chinesa, eles lançam de 5 em 5 anos grandes diretrizes que vêm do popular, que vêm de uma outra forma democrática das bases da sociedade. E eles transformam tudo no país de 5 em 5 anos. A partir da nossa relação com eles podem gerar novas diretrizes, inclusive para se relacionar com a gente. Por exemplo, para estabelecer a Rota da Seda, como é que nós vamos assinar a Belt and Road Initiative? Eu não sei como que a gente vai assinar isso, mas eu acho que eles estão muito abertos. E se a gente conseguir trabalhar nessa lógica de tempo real, desburocratizado, a gente pode fazer em 2 anos. Falta uma espécie de pensamento organizado, né? Porque a gente também tem arquitetos e urbanistas muito contaminados pelas diretrizes do norte global. Então, falta gente pensando isso. E eu acho que esse encontro com a Elias e com a Nilce na USP vai ser um pontinho no meio desse tanto de articulação que está acontecendo no Brasil a partir dessa aproximação do Brasil com a China. Se a gente conseguir trabalhar rápido, nós vamos conseguir fazer, mas vai depender de vontade política e de articulação nossa, né? Desde as bases, desde as universidades, os movimentos sociais. A gente pode observar, por exemplo, o próprio MST já está encomendando máquina da China, a China já está produzindo máquina para o nosso produtor rural. Quer dizer, vai depender da vontade das pessoas também, sabe? Bom, então eu já vou convidar você para estar aqui com a gente novamente, daqui até o final do ano, pelo menos 4 programas. Obrigada a você. O nosso programa de hoje com esse super trio termina por aqui. Novamente fica o convite para que você venha à Universidade de São Paulo no dia 23 de maio, sexta-feira, às 10 da manhã, e participe dessa aula aberta com Elias Jabbour, Natasha Rena e Nilce Aravecchia, com o tema América Latina frente à ascensão chinesa. Eu agradeço o apoio técnico de Denis Góes e Nádia Caco, e também de Cido Tavares, da Rádio USP. Esse programa sobe agora para os agregadores de podcast do Jornal da USP e depois em vídeo para o YouTube e todas as redes do Momento China. Se você tem sugestões de pauta, escreva para marcia.carini@usp.br. Todas as quartas-feiras, às 1h30 da tarde, eu te espero nessa transmissão ao vivo que acontece aqui em São Paulo e em Ribeirão Preto. Nos vemos na próxima semana. Até breve, ou em chinês, Zai Jian. Momento China USP. Tudo que a comunidade USP produz sobre e com a China.